Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs, glória a Jesus, maravilhoso. Estaremos aqui mais uma vez, nessa noite maravilhosa de quinta-feira, para estar agradecendo ao nosso Deus pelas oportunidades, pelos livramentos que Deus tem nos dado por cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou deixarmos a palavra do Senhor que está em Salmo 78, do versículo 1 adiante. Escuta a minha lei, povo meu. Inclina os teus ouvidos às palavras de minha boca. Abrirei a boca numa parábola e prosperei em gimas da antiguidade, os quais temos ouvido os sábios e os nossos pais e nós e luz têm contado. Não os descobriremos aos seus filhos e mostrando de geração às futuras os louvores do Senhor, assim como a força e as maravilhas, o que ele faz. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou ao nosso pais o que fizesse conhecer os seus filhos. E para que a geração vindouras e soubesse, e os filhos os que nascessem, se levantassem e a contasse os seus filhos, e para que pusessem Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, não fosse como seus pais de geração e costumais rebeldes de geração, o que não regeu o seu coração, e cujo espírito e não foi fiel para com Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus falando conosco, glória a Deus, né? A salvação, o que Deus concedeu a Israel. Como o Senhor nos concedeu a salvação para cada um de nós. A todos os momentos de nossas vidas, nós devemos escutarmos as palavras do Senhor. Dar ouvido à palavra do Senhor. Escutai as minhas leis, povo meu. Dai ouvido às minhas palavras. Glória a Deus, aleluia. Abrirei a boca numa parábola. Então, meu querido irmão, glória a Deus, aleluia, né? Prosperei em guimas da antiguidade. Porque o Senhor, ele nos mostra, né? A palavra dele nos permanece agora e sempre. Deus de antigamente até agora. A palavra de Deus, ela não muda. Quem mudamos são nós. A palavra do Senhor nos permaneça em geração. Ela permanece para sempre em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Então, os quais temos ouvido o sábio, os nossos pais nos têm contado. Nós sabemos, reconhecermos o que nossos pais têm nos contado. Os nossos pais, antigamente, ele nos ensinava os filhos, né, os caminhos certos, os caminhos verdadeiros, para nós permanecermos verdadeiramente na presença do Senhor, para estar louvando, para estar glorificando a Deus. Então, aquele que dá ouvido às palavras do Senhor, ele permanece verdadeiramente e nunca será confundido, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa proteção. Glória a Deus.
Ele tem nos mostrado para cada um de nós de geração em geração. Porque o nosso Deus, ele nos permanece agora e sempre em nossas vidas. O nosso Deus que nos conduz, que nos fortaleça, nos cubra nós de bênçãos e de proteção. Glória a Deus, aleluia. E os louvores do Senhor, assim como as nossas forças vêm do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus nos estabeleceu por cada um de nós, como ele, porque ele estabeleceu a Jacó e a cada um de nós, para nós permanecermos ouvindo a voz do Senhor, ouvindo as palavras do Senhor a todos os momentos de nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Que nós devemos ser bom testemunho para as outras pessoas. Nós devemos estar sempre testemunhando aquilo que Deus está nos dando, as oportunidades, as obras que Deus está nos dando por cada um de nós. Que nós possamos estar sempre firme na rocha. Que nós possamos estar sempre firme, porque foi o Senhor que nos ordenou aos nossos pais. Ele que ordenou a cada um de nós para nós ouvirmos a correção dos nossos pais. Nosso Pai que está na terra, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Nós devemos estar dando ouvido ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor está sempre de ouvidos atentos para ouvirmos as nossas orações. Para ouvirmos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, de geração verdadeira ao seu base, e os filhos que nascessem e levantassem e contassem os seus filhos. Então nós devemos ser bom testemunho para os nossos filhos. Para, no glória a Deus, aleluia, que eles possam crescer na mesma atitude, para estar anunciando, fazendo a vontade de Deus. Seja um bom testemunho para cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor está sempre nos ensinando o caminho verdadeiro. O Senhor está sempre nos ensinando a cada um de nós, para nós permanecermos na presença dEle. Porque e para que pusessem em Deus a sua esperança. Para nós pomos em Deus a nossa esperança. Porque muitas vezes nós desesperamos, muitas vezes nós ficamos tristes, abatidos, não sabemos esperar no Senhor. Não saibamos confiar em Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, acreditamos em Deus, glória a Deus, aleluia, e não esquecesse das obras de Deus. Não esqueceis das obras de Deus. Não esqueceis daquilo que Deus está nos dando. Daquilo que Deus, glória a Deus, aleluia, está sempre nos ensinando a cada um de nós. O Senhor está sempre nos ensinando a palavra santa e verdadeira para cada um de nós. Quantos muitas vezes estão fugindo das palavras do Senhor? Como muitas vezes as pessoas estão deixando, glória a Deus, de buscarmos o conhecimento em Deus. Porque nós não temos outro caminho melhor que estar na presença de Deus. Não temos outro caminho melhor que estar buscando esse Deus Todo-Poderoso. Porque Ele está sempre nos dando as boas obras para mim e para você. As obras de Deus são perfeitas. As obras de Deus são maravilhosas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas guardasse os seus mandamentos. Para nós guardarmos os mandamentos, as leis do Senhor, dentro do nosso coração. Então nós devemos, foi Deus que nos escolheu a cada um de nós, para nós estar sempre anunciando, levando a palavra do Senhor de hoje em diante. Dar ouvido às palavras do Senhor. Ouvirmos ao Senhor Jesus, nosso Deus, a todos os momentos de nossas vidas. É nas fraquezas, é nas angústias, é no sofrimento. Nós não podemos nunca perder a esperança. Porque hoje pode estar difícil, hoje pode estar o choro, mas amanhã se torna alegria.
Não perca a esperança, não perca a fé, não perca o amor a Deus. Porque grandes maravilhas o Senhor fará para mim e para você, a todos os momentos de nossas vidas. Só basta nós acreditarmos e crermos, glória a Deus, aleluia, né? E não fosse como seus pais de geração em geração. Porque nem todos os pais foi, glória a Deus, aleluia, foi testemunho para os seus filhos. Né? Glória a Deus, Deus antigamente até agora, né? Muitas vezes em face os tempos antigos, os pais hoje são mais rebeldes. Não, Deus antigamente tem pai que soube educar os filhos, mas tem pai também que não soube educar os filhos. Não deu bom testemunho para os filhos. Por isso que muitos estão perdidos, muitos estão vivendo, meus irmãos, minhas irmãs, na escuridão, nas trevas. Mas quando o pai ensina os filhos, Deus de pequeno, os filhos crescem naquelas atitudes de fazermos a obra do Senhor. Sente aquele gosto, sente aquela vontade de estar na presença de Deus. Porque já cresceu, né, já nasceu com aquele entusiasmo para estar louvando e glorificando a Deus. Então, nós temos que acreditar, os pais são o espelho dos filhos. Se o pai estiver fazendo os caminhos, vivendo nos caminhos certos, os filhos vão crescer no mesma atitude. Mas se ele fazer o mal também, os filhos vão crescer da mesma forma, da mesma maneira. Só que nem todos. Tem pai que está na presença de Deus e muitos filhos que estão vivendo na desobediência. Vivendo lá nas trevas, na escuridão. Porque nem todos querem o compromisso com Deus. Nem todos querem fazer a vontade de Deus. Nem todos querem dar ouvido à palavra do Senhor. E Deus está falando com cada um de nós. Escuta, meu povo. Glória a Deus, aleluia. Escuta as minhas leis, meu povo. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Deus ele nos mostra grandes coisas para nós, para mim, para você. Para nós não sermos confundidos. Para nós não sermos envergonhados. Mas quando nós não damos ouvido a Deus, nós temos só tristeza, só sofrimento. É a mesma coisa, meu querido irmão, quando um filho dá ouvido a um pai. Ele não fica, glória a Deus, aleluia, ele não fica confundido. Ele não fica, glória a Deus, o pai nos ensina um filho para viver no caminho certo, para no dia da manhã não vermos o filho lá perdido. Assim quanto mais o nosso Pai que está no céu. O nosso Pai que está no céu é que é o melhor para cada um de nós. Ele não quer ver nós nas trevas, ele não quer ver nós na escuridão. Mas ele quer ver nós caminhando na presença do Senhor. Para louvarmos e glorificarmos ao Senhor Jesus Cristo de geração em geração. Porque o nosso Deus, ele nos permanece agora e para sempre em nossas vidas. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é o mesmo de ontem e de hoje. Ele está sempre de ouvidos abertos para ouvirmos as nossas orações. Ele está sempre de braços abertos para nos abraçarmos, para enxugarmos as nossas lágrimas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus, né, esteja sempre conosco, para nos mostrarmos, para nos ensinarmos, né, a palavra dele. Que a palavra dele esteja sempre conosco, para nos dar força, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, conhecimento para cada um de nós. Porque o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é Deus da justiça, que nos mostra para cada um de nós. Ele abrirei a boca numa parábola. Glória a Deus, aleluia, para nos ensinarmos a cada um de nós. Nós estamos aqui, a boca de Deus falando conosco. A palavra de Deus é a boca de Deus. Está falando comigo, com você, nos ensinando a cada um de nós o caminho que nós devemos andar.
o caminho que nós devemos permanecermos verdadeiramente, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Deus que tudo pode nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E não fosse como seus pais de geração e costumais rebeldes. Né? Então, glória a Deus, aleluia, que nós não devemos sermos rebeldes. Quantos pais que foram rebeldes de geração em geração. E quantos filhos também estão vivendo nas rebelderias, na desobediência, na falta de amor a Deus. Porque muitos preferem vivermos nas mentiras, muitos preferem vivermos nas falsidades, nos enganos, porque não quer dar ouvido à palavra de Deus. Prefere ser enganado que ouvirmos a verdade. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, né, de geração, o que não regiu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Todos os rebeldes, ele não é fiel com Deus. Eles preferem fazer as coisas do jeito que eles querem, mas não do jeito que Deus quer. Que nós devemos vivermos, ser fiel, né, ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel conosco. Ele é o verdadeiro, Ele é o Deus que nos conduz, o que nos sustenta, que nos fortalece a cada um de nós nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, no nosso sofrimento. Quantas pessoas que estão sofrendo? Mas muitos estão sofrendo, mas nunca, muitos não entregam, glória a Deus, aleluia, o egoísmo. Muitos não entregam, glória a Deus, aleluia, a si próprio. Mesmo no sofrimento, mesmo nas angústias, ele está sempre buscando a Deus. Ele está sempre confiante, né? Não perca a esperança em Deus. Ele está sempre confiante que dias melhores virão. Então nós não devemos perder a esperança. Nós, mesmo que venham as tempestades do dia a dia. Mas tudo isso passa. O choro pode durar uma noite, mas o amanhecer vem alegria. Mas a palavra de Deus, ela permanece agora e para sempre em nossas vidas. Então não desista, meu irmão, minha irmã. Persista diante da palavra do Senhor. Dar ouvido à palavra do Senhor. Escuta as minhas leis, meu povo. Ele está falando para nós seguirmos as leis dele. Não para nós vivermos tribulado, não para nós vivermos na desobediência, não para nós vivermos na rebeldia, falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo. Então aquele que busca, ele se encontra. Se nós buscarmos o bem, nós vamos buscar o bem. Mas se nós buscarmos o mal, nós vamos receber o mal também. Então, que nós possamos acreditarmos. O que nós possamos confiarmos. Porque o Senhor, Ele é bom, o Senhor é misericordioso com cada um de nós. A todos os momentos de nossas vidas. Escuta as minhas leis, povo meu. Dar ouvido à palavra do Senhor. Porque não tem outro caminho melhor que nós estarmos na presença de Deus. Não tem outro caminho melhor que nós estarmos buscando o conhecimento com Deus. Está sempre nos ensinando para nós não sermos confundidos, para nós não sermos envergonhados. O Senhor, Ele alonga os nossos dias, os nossos anos de vida. Então, mas que nós possamos estar firmes na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus.